Olá, Julinho. Olá, querida. Júlio, entre 2014 e 2015 foram feitas 1.399 denúncias de assédio sexual nos transportes públicos do Reino Unido, com um aumento de 25% em relação ao ano anterior. Jeremy Corbyn, o novo líder dos trabalhistas, veio defender, inesperadamente, as carruagens separadas. O clássico, mulheres para um lado, homens para o outro. O que suscitou as mais diversas críticas, as mais diversas reações, com muita gente a dizer não será assim que se combate o assédio sexual, não é, Júlio? Pois, isto foi dito em campanha, se não estou em erro, para a liderança do Partido Trabalhista. E claro que depois veio pedir desculpa, não é? Pois, mas isso, minha cara amiga, qualquer dia, neste país, houve-se uma graça um pouco amarga, de vez em quando, que é quem não foi arguído em qualquer situação tem qualquer coisa que lhe falta no currículo. É o tipo de brincadeira que não me agrada muito, para lhe falar com toda a franqueza. Mas eu quase também poderíamos, exagerando, dizer político que depois de um arroubo em campanha eleitoral não pediu desculpa, também há poucos. É verdade. Pronto, é frequente. Não é? E já não estou a dizer contradizerem-se. Estou a dizer pedir desculpa. Contradizerem-se, então. Estamos conversados. Agora, ele disse isso. Este homem é um homem que tem 30 anos de luta contra a discriminação. Ativista, não? Ativista. E não disse só isso, porque eu fui ver. Sugeriu também uma linha de apoio 24 horas sobre 24 e disse que esta ideia lhe tinha sido sugerida por mulheres e que, para a implementar, que ouviria as mulheres, claro. Bom, dito isso, em termos psicológicos, isto é assustadoramente belo. Porque um homem com este currículo, que ninguém questiona, diga-se passagem, perante números que o assustam e que ele, como todos, considera insuportáveis, acaba por ter, e a Inês já aflorou a questão, acaba por ter de uma forma reflexa uma ideia que é como é que as podemos proteger? Isolando-as. O que é, na minha modesta opinião, outras pessoas têm todo o direito de professar outros credos. Na minha modesta opinião, é exatamente a negação do que é a luta contra a discriminação. Porque não discriminarmos é nós podermos misturar-nos, seja com quem for, sem termos receio que a nossa cor de pele, a nossa religião, a nossa fé futebolística, seja o que for, nos possa sair caro. E isto, eu sei que a palavra é forte, é recorrer a guetos. É assim. Aqui no meu velho Porto, eu passaria a ver o metro e não sei quantas carruagens e, por exemplo, uma ou duas delas só teriam mulheres lá dentro. Não por acaso, não porque elas encheram a carruagem porque é uma excursão de domingo. O meu pai costumava dizer uma coisa que ele próprio admitia que não sabia, não lhe conhecia a origem, mas que provocava o riso, que era o grupo excursionista de tiro ao dedo do pudim. que nós nunca percebemos de onde é que vinha, não interessa, não é? Nada disso, não. Elas iriam ali literalmente engaioladas. Em geral, a gaiola é para quem vai dentro não nos atacar a nós. Aqui é o contrário. Era para elas não serem atacadas. Já nem vamos falar do perigo de poder aumentar a vertigem do ataque, do assédio, não é?
Não, eu ia falar era de outra questão que, aliás, vem mencionado no artigo, que é, como é evidente, isto não podia ser obrigatório. Quero eu crer. Só faltava essa. E não sendo obrigatório, em sociedades machistas, as mulheres que recusassem esse tipo de, entre aspas, proteção e se misturassem nas outras carruagens, estariam a pedi-las, como se diz na gíria. Sim. Aliás, um dos subcapítulos do artigo É diz, exatamente esse. ela estava mesmo a pedi-las. O que é, diga-se de passagem, uma justificação frequentíssima. Estava a pedi-las porquê? Ou porque tinha a mini-saia, ou porque tinha às um tantas da decote. manhã. Aliás, aqui, não há muito tempo, nós fizemos um programa sobre os homens condenados na Índia, em que, na prisão, entrevistados, eles diziam isso. Em que a estudante de medicina estava às 9 da noite na Nem rua, mais. não é? Ela estava a pedi-las, e mais do que isso, porque estava a pedi-las, devia ter aceitado ser violada e não ter aberto a boca. Assim, taxativos. Ora bem, a luta das mulheres, e com as mulheres, progressivamente mais homens, para que não haja discriminação pelo género, foi sempre no sentido oposto. Foi no sentido que as mulheres se sentissem seguras. Nunca tiramos a segurança absoluta. Aliás, nem para mulheres, nem para homens. Aliás, diga-se passagem, a nostalgia da segurança absoluta de vez em quando põe-nos em situações complicadas, porque o medo é um sentimento que nos disponibiliza para aceitarmos medidas que vão coartarem muito a nossa liberdade individual. Lembre-se de programas que também fizemos aqui sobre a parcimónia de algumas sociedades, olha, em inglesa, sobre a utilização de câmaras em tudo o que é esquina, porque faz com que as pessoas tenham a noção que estão permanentemente a ser vigiadas e que há pessoas, há um Big Brother que, em nome da segurança, sabe tudo acerca delas. Nós pensamos muito pouco nisso, Inês, mas hoje em dia nós estamos permanentemente monitorizados. Sim. Não é? Através do cartão de crédito, através das portagens, através de tudo. Todos os nossos momentos são, movimentos, perdão, são vigiados e seguidos. É exato. Não é? Agora, quando nós estamos sempre a falar, olha, na crise dos refugiados, nós estamos a dizer, pronto, a Europa reagiu tarde, a Europa tem que fazer algo quanto a isto, é evidente que não é entrar toda a gente e mais alguém, porque isso, no fundo, acabaria por não permitir sequer acolher de uma forma digna toda a gente, mas é preciso fazer algo para isto. Isto é defender a inclusão. Não é por acaso que é, do outro lado da barricada, há pessoas que defendem autenticamente, pessoas e governos, defendem vamos construir muros altos, arame farpado e não entra ninguém. Mas os outros estão a defender o quê? Políticas inclusivas. E, de repente, nós viramos-nos, como eu costumo dizer, para a metade maior da humanidade e dizemos assim, minhas queridas, não conseguimos proteger-vos enquanto sociedade. Portanto, a única maneira é, a partir de agora, no comboio e no metro, vocês têm carruagens só para mulheres. E agora vamos aplicar a lógica a outras situações. Porque diabo é que não passa a haver cinemas só para mulheres? E lojas só para mulheres. E lojas, claro. Tudo e mais alguma coisa. Aliás. E cafés, e casas de banho de cafés. Aliás, isso normalmente, quer dizer, não é? Mas esse controle sobre o espaço é uma coisa que pode trazer muitos problemas, pois não é? Pode. Aliás, a Inês sabe que nunca negando a liberdade das pessoas, era o que faltava, não é? Nunca negando a liberdade das pessoas para o fazerem, eu nunca vi com agrado aquelas coisas de e agora o ginásio só para mulheres, que é para os homens não nos incomodarem. E mais ou menos, aliás, com a mesma à vontade
que sempre me bati contra os velhos clubes ingleses em que só a hipótese de entrar uma mulher quase que provoca ataques cardíacos. E se há alguém que aprecie um bom grupo de homens com a capacidade ou possibilidade, peço desculpa, de não estarem preocupados se estão a ser menos educados, se estão a ser incorretos, etc., sou eu. Eu gosto muito de uma tertúlia só de homens, gosto. Mas gosto de uma tertúlia só de homens, sabendo que na semana seguinte vou ter uma tertúlia de casais, em que também estão as mulheres, etc. Quer dizer, a segregação, porque é disso que se trata, mesmo bem intencionada, não pode ser a resposta para isso. Porque depois, olha, por exemplo, acaba de me ocorrer, nem sequer tomei nota em relação a isso. Nós temos falado aqui, até em ambiente universitário, do abuso de mulheres, mas também de homossexuais, de transgênero, etc. O que é que fazemos a seguir? Temos também carruagens para homossexuais? Para não serem ofendidos ou agredidos? E temos universidades estritamente femininas? Aí está. Não é? Quer dizer, significa que do lado das pessoas que muitas vezes experimentaram atitudes verdadeiramente inaceitáveis, não há também exageros. Olha, eu nunca consegui concordar com determinados discursos feministas radicais que encaravam, e lésbicos, e que encaravam as mulheres feministas, mas heterossexuais, como traidoras à causa porque dormiam com o inimigo. Isto não faz sentido nenhum. Porque, no limite, o que isto defende é nós bastamos a nós mesmas e nem os queremos ver à frente. Isso por si só já é outro tipo de segregação, não é? Exatamente. Como a Inês me ouviu muitas vezes dizer aqui que os bissexuais, os transexuais, etc., foram segregados pelos heterossexuais, mas também por homossexuais que diziam vocês são homossexuais e não querem assumir-se. Falamos disso. Na realidade, eu receio bem, eu não sou um otimista quanto à natureza humana, como sabe, eu receio bem que nós sejamos um animal com muita tendência para a discriminação. A diferença, em geral, faz sempre moça, não é? Faz moça, assusta-nos. E quando algo nos assusta, uma das reações é a agressividade, sobretudo quando somos mais. Porque nos vai assustar sempre o que não conhecemos, não é? É. E perante a diferença, nós assustamos-nos. Por outro lado... Até aí, eu acho que é de fácil compreensão. Agora, o trabalho que deve ser feito... É colmatar a ignorância, é fazer sentir as pessoas como uma diferença enriquecedora e permitir, portanto, que a convivência seja natural. Esta medida depois tinha outra consequência que também é muito pouco abonatória, que é, isto é fazer de todos os homens, sem exceção, potenciais agressores. Sim. Não é? Metê-los todos não no mesmo barco, mas na mesma carruagem. Na mesma não? carruagem. E depois, o artigo diz, e muito bem, então, depois, as mulheres não podem andar sozinhas na rua, não podem sair à noite, não podem vestir roupas mais decotadas, sob pena de serem molestadas. Ou seja, é regredir a muitos níveis. É. Isso é impensável. Os números são muito preocupantes. Nós temos aqui um inquérito feito em 2014, isto é citado no artigo, não é? Chegou-se à conclusão que 43% das mulheres britânicas, entre os 18 e os 34, são frequentemente assediadas na rua. E, imediatamente, não por acaso, fala-se na importância de educar. Agora, alguns dos nossos ouvintes, ou se calhar algumas das nossas ouvintes, não estarão de acordo comigo, e eu não posso dizer eu imagino, porque eu nunca fui mulher na rua, em determinadas situações. É evidente, para mim, que isto não significa que
todo o piropo é necessariamente sujo e um assédio. Há coisas que se dizem que são nojentas. Há outras, com toda a franqueza, que também seria hipócrita meter no mesmo saco. Porque eu ouço mulheres há 40 anos e ouço mulheres que me dizem que ouviram isto ou aquilo e que só não se desataram a rir no meio da rua, porque aquilo tinha graça e não ofendia, porque não quiseram dar esperanças ao maroto. E, portanto, há 1000 maneiras de cozinhar bacalhau. Há piropos e piropos, é verdade. Nem mais. Seguramente já lhe disseram assim coisas ao longo da vida que me fizeram sorrir. Que a fizeram sorrir, nem que seja interiormente, e não ficou minimamente ofendida. Claro que não. Há outras que são o exemplo mais acabado do humor latino mais sujo e pesado que se pode imaginar. Também devo-lhe acrescentar outra coisa, que é, às vezes não é preciso falar. Eu ouço muitas pessoas, e agora vou sublinhar pessoas, porque a pouco e pouco vou ouvindo mais homens a dizerem um olhar sujo. Não é obrigatório que seja palavras. Há realmente olhares que a pessoa sente-se incomodada pela falta de pudor do olhar, aquela expressão de espir com os olhos, etc. Uma pessoa pode sentir exatamente isso. E é muito curioso verificar, coisa que eu nunca ouviria há 20 anos atrás e que hoje em dia ouço alguns homens dizerem: eu acho que agora consigo imaginar algumas das coisas que as mulheres dizem. Porque no restaurante tal, aqui ou acolá, houve alguém que me olhou de uma forma que me deixou desconfortável. Exatamente, eu ia dizer-lhe isso e já o defendi aqui, é que um dos problemas é que as mulheres foram educadas a ouvir e calar, não é? Serem observadas e calar. E, portanto, quando hoje em dia já parte das mulheres um olhar desses, já não digo um piropo, mas uma insinuação, os homens recuam, ficam assustados, não é? Isso é uma questão mais lata, tem toda a razão. Quer dizer... Mas um dos problemas foi esta questão da resignação, ouvir e calar, não é? Bem sei que não se responde a este tipo de críticas ou de ofensas, não é? Mas o facto de termos ficado caladas ao longo de décadas também não ajudou. Décadas? Pois. Oh, minha querida, décadas porque a Inês porque é uma jovem só, e, portanto, claro. Pronto. Ora bem, mas isso insere-se num quadro mais lato, que é muito curioso verificar como, de vez em quando, nós ouvimos homens queixarem-se de que as mulheres estão muito agressivas. E quando eles descrevem a conduta, ou as condutas, que os fizeram tirar essa conclusão, são condutas que eles consideram perfeitamente normais nos homens. Mas que nas mulheres eles acham agressivas, de mau tom, etc, etc. Porque há muito a ideia de os homens chamam um figo a tudo isso. Não é? Quer dizer, é quase como refastelar-se na vida e dizer, agora não tenho que tomar iniciativa, até são elas. Não estou a dizer que não haja milhares de homens refastelados. E com muito prazer. Estou a dizer que para muitos homens isso é de tal maneira uma inversão de papéis, porque isto são papéis. Isto não vem nos cromossomos. Essa inversão de papéis torna-os desconfortáveis, porque, como é suposto serem eles a tomarem a iniciativa, serem elas, fá-los muitas vezes pensar mal delas. E outras vezes pensar mal de si mesmos, que é, mas que raio de homem é que eu sou, que em vez de estar a tomar a iniciativa, estou eu a ser seduzido e a ter que dar luz verde, amarela, intermitente ou luz vermelha. Deixe-me exagerar um bocadinho. Exagera onde? Um bocadinho não, bastante. Os predadores andam confusos, portanto. Alguns predadores andam confusos. Porque, o que é que acontece? Eu devo estar mesmo a ficar velho, porque a Inês utilizou a palavra predador, é a minha associação mais rápida. Caça? Não, foi Schwarzenegger, isto não é famoso.
Não é? Pronto. Alguns desses predadores têm os seus planos perfeitamente elaborados. E se calhar a sua progressão a nível do xadrez da caça aponta para daqui a 15 dias checkmate. E agora, 10 dias antes da data prevista, ela diz-lhe queres subir e beber um café ou queres dormir cá esta noite, por exemplo? Eu não estou a dizer que este predador ou que este homem normalíssimo, parece que essas situações só acontecem aos predadores. Não é? Pronto. Vamos abandonar o termo Felizmente predador. não é? Eu não estou a dizer que a pessoa em causa recua. Às vezes recua, diga-se passagem. Mas que introduz, como a Inês disse, um elemento de confusão, introduz. Porque aquilo vai alterar a imagem. E ao alterar a imagem, altera, ao menos na fantasia deste homem, o equilíbrio de poder. E agora a Inesinha diz-me assim, Júlio, mas não se lembra, por exemplo, daquele filme Os Filhos de um Deus Menor e que ela, se bem me lembro, era muda, não é? Exato. E ele era o William Hurt? Ou estou enganado? Era. Era o William Hurt, não é? Eu estava a pensar porque ela era surda-muda, não é? Surda-muda, exatamente. Há uma cena lindíssima, porque ela primeiro não lhe acha muita piada, eu já não vejo o filme há muitos anos. Ela primeiro não lhe acha muita piada, mas depois começa a conhecê-lo melhor, começa a baixar a ponte levadiça e começa a perceber que o tipo merece pelo menos ser mais bem conhecido. E salvo erro, eles vão jantar fora. E esta é a minha fantasia. Pode ser uma reconstrução. Há uma cena em que a câmara foca os olhos dela e a Inês tem a perfeita noção que ela mudou de opinião acerca dele e que vai haver luz verde. E ele não percebe nada. Mas mudou tudo ali, digamos assim. O encantamento começou. Exatamente. E por isso, muitas mulheres desde sempre e muitos homens com a experiência da vida lhe dirão, mas isso é tudo muito bonito, mas os homens acabam por seduzir as mulheres que decidiram ser seduzidas por eles. Longe de mim negá-lo. Como já lhe disse, em bastas ocasiões, a minha vida simplificou-se muito quando eu passei a aceitar que em diversas áreas dessa vida as mulheres mandam ponto final e um tipo pura e simplesmente deixa-se ir. Eu ainda por cima sou um tipo preguiçoso e não tem tantas angústias existenciais. O que também tem a ver com o narcisismo, não é? Não estarmos com aquela mania de eu é que fiz, acontecia, etc, etc. É tão bom ser levado a jantar fora e que escolham por nós e que escolham o vinho, não é? Tudo isso. E isso ainda por cima pagam no fim. Ai, meu Deus, que maravilha! Estou tão habituada a ser sempre eu. Ora bem, mas isso era qualquer coisa, e é qualquer coisa que continua a acontecer, mas é uma espécie de entendimento tácito. Agora, quando isto é feito de um modo completamente frontal, É mais assustador? É mais assustador. Claro. Eu lembro-me, em adolescente, é claro que não sou um bom exemplo, porque... O Júlio era um tímido, não é? Era um tímido, não é? Pronto. Era um totó quase, não é? Vamos dizer. Era um murcão. Murcão, exato. Mas lembro perfeitamente de estar em Inglaterra de férias, pelo britânico, e aquela que veio a ser uma namorada minha da adolescência durante mais de 2 anos, alemã, quando ela me convidou para ir dançar, metade de mim ficou eufórico, porque eu pensava que não tinha a mínima chance dela aceitar um eventual convite meu, que eu tinha esperança que talvez daí a uns 10 dias ou qualquer coisa eu fosse capaz de fazer. E quando ela me diz, queres vir dançar hoje à noite tal, metade de mim ficou toda satisfeita e a outra metade, agora imagine, estamos a falar de um puto de 16 anos. A outra metade de mim teve a sensação, há aqui qualquer coisa que não está certo. Portanto, ela é que tomou a iniciativa. Ela é que tomou a iniciativa. Há 50 anos. Quase. Sim.
sim, não é quase. Pronto, 50 seriam 15, eu vou fazer 66. Estamos a dias disso, portanto, aí está. Não é? E digo isto com... Uma parte de si ficou assustado. Fiquei assustado, mas pior do que isso, digo isto com enorme vergonha, porque essa parte ficou assustada e ficou naquela postura, mas que raio de fulano é esta? Aquela noção de as nórdicas tinham hábitos Mais muito afoitas, livres não é? e tal. Sim. Ora, eu achava-lhe mesmo muita piada, percebe? E, portanto, a posteriori, 50 anos depois, como teve a gentileza de me fazer notar... Desculpe, não, era para ser significativo, não é? Estou a brincar. 50 anos depois, eu penso assim, se ela não fosse a força da natureza que era, provavelmente uma parte daquele latino machista que tinha olhado de través, admirado, para pares gays de mão dada nos jardins ingleses. Se calhar eu tinha pensado, espera aí, isto pode ser uma oportunidade para passar umas férias mais coloridas. Mas não me teria passado pela cabeça namorar com ela, porque se calhar é para a frentex demais. É evidente que isto tinha muito cultural. Porque depois isto foi conversado entre nós e quando ela veio a Portugal ficou aterrorizada. Com como as coisas se passavam aqui. E lembro, olha, acaba por ser um bom exemplo. E lembro-me dela me dizer com grande naturalidade que pena eu ainda, porque nessa altura nós estávamos convencidos que íamos ficar juntos, que pena eu ainda não saber português suficiente para responder aos piropos que ouço na rua. Imagino que ela fosse muito observada, não é? Ela era observada, por acaso não era alta, devo dizer. Ela tinha uma irmã e um irmão que tinham 1,90 m cada um. E ela era mais baixa do que eu. Não era nada o estereótipo da alemã. Mas, obviamente, era loira, tinha uns olhos azuis claros, etc. E, portanto, chamava muita atenção. E aquilo, ela não tinha nenhuma sensação de ameaça. Se calhar também era um bocado ingênua em relação à sociedade em que estava. Não é? E, portanto, ela dizia, pá, eu não percebo o que eles dizem. Se calhar foi melhor assim. Porque algumas das coisas que lhe disseram talvez não fossem assim tão elegantes. Mas ela tinha aquela noção, eu podia responder se já soubesse a língua. Não é? Pronto. E, portanto, essa coisa de as mulheres passarem a tomar a iniciativa fez abanar um bocado, às vezes muito, o narcisismo masculino. A Inês já me o disse nas camadas mais jovens, com que você, evidentemente, convive mais do que eu, embora mesmo assim eu tenha a geração dos meus filhos, espero daqui a 3 ou 4 anos ter já a geração dos meus netos para tirar algumas conclusões. As coisas melhoraram muito. Muito, muito. Melhoraram mesmo muito, e ainda bem. Porque é inacreditável que, oh minha querida, já lhe disse, não é? Quer dizer, eu ainda hoje tenho a imagem de amigas minhas sentadas ao pé do telefone, na esperança que ele tocasse. Mas sabendo e sendo-lhe lembrado pelas mãezinhas, pelos paizinhos, pelas titis, que nem pensar em telefonar a ela. Porque seria ser uma oferecida. Lá está. Mas atenção, e é importante fazer aqui este parênteses, quando eu digo que mudaram muito, é obviamente no meio em que eu me movimento. E eu vivo em Lisboa e Lisboa não é a imagem do país, não é? Para o bem e para o mal. Nem pensar. Pronto. É que nem pensar. Bom. Este líder trabalhista, eu andei... A investigar sobre ele, não? A investigar sobre ele, não. Sobre reações, encontrei uma coisa deliciosa. O artigo é demasiado longo, mas uma Anne Perkins, do The Guardian, desfaz completamente o homem. Não é? Sobretudo julgando o homem contra ele próprio. Não é? Porque com 30 anos de trabalho. Exatamente. Não é? Mas depois entra numa associação livre, hilariante, dizendo, eu não estou a negar que isto pudesse ter aspectos agradáveis. Por exemplo, as carruagens podiam ser pintadas cor-de-rosa, ter espelhos, chuveiros, aqueles, como é que se chama? Aqueles cubículos para se provar vestidos, etc. Olha, o artigo é hilariante, porque é a redução ao absurdo.
não é? É aquele mundo estereotipado das mulheres que ela transporta para o metro. E, portanto, naquelas carruagens, e eu pensei logo assim, se calhar, nas carruagens para os homens, há jogos de rugby, de futebol, boxe, etc. Não lhe parece que foi só um momento infeliz dele? Acho que sim. Acho que sim. E depois aqui, um tipo em campanha. Um tipo ansioso por dar ideias que liquidem o fenómeno. Provavelmente ele não teve tempo para meditar sobre a solução que, segundo ele diz, lhe tinha sido sussurrada. E, portanto, eu acho que isto é um reflexo condicionado, que é, perante números destes, Uma solução, quis apresentar uma solução quis rápida apresentar uma solução radical, que é, se não entra o homem, não pode haver abuso por homem. Isso é verdade. Porque isto depois também levantaria outra questão, não é? Que era assim, e abuso homossexual. E nem estou a falar mais de que linguagem. Depois, como é que fazíamos? Depois havia carruagens para mulheres heterossexuais, para mulheres homossexuais, para homens heterossexuais, homens homossexuais. É uma catástrofe. Mas estamos a falar no fundo, de violência, de abuso, não é? E eu aproveitei. Como é que estamos de tempo? Ainda temos 15 minutos. Ainda temos 15 minutos, pronto. Eu aproveitei para ir à estante e para render homenagem a uma mulher de quem eu gostava muito, que era a doutora Ana Vicente, e que teve um trajeto extraordinário neste país, na luta contra todos os tipos de discriminação. E fui buscar uma coisa muito antiga, que é Mulheres em Discurso. A dedicatória é de 89. Eu e a doutora Ana Vicente andámos na droga juntos. Como o Júlio gosta de dizer. Como eu gosto de dizer, não é? E isto é tão engraçado, veja isto. É a dedicatória. Ela dá-me o livro e vai ver que prenda adequada. Ela diz assim, algo para o doutor Júlio Machado Vaz. A doutora Ana Vicente era muito protocolar, pese embora. Eu gosto de pensar isso, pese embora a relação cordialíssima que nos unia. Para o Dr. Júlio Machado Vaz, há alguma matéria de reflexão para quem se interessa por educação sexual. As maiores felicidades para as provas de doutoramento, que de certeza vão correr bem. Imagine, isto é antes de eu me doutorar. Isto é em 89. Eu doutorei-me precisamente em 89, se bem me lembro. E então, o que é que este livro tem? O que acontece é que, em fevereiro de 83, estou a ler, a Presidente da Comissão da Condição Feminina, a doutora Joana de Barros Batista, e o então Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, o Dr. António Capucho, deram parecer favorável ao meu requerimento de equiparação a bolseira dirigido ao Instituto Nacional de Investigação Científica. E então, o que é que foi acontecer? Foi acontecer que uma publicação que tinha uma tiragem brutal, que era a Crónica Feminina. Sim, lembro perfeitamente. Disponibilizava uma secção sobre educação sexual e planeamento familiar. E o livro, com evidentemente as reflexões inevitáveis e desejáveis, o livro é uma coletânea, uma compilação das cartas que foram recebidas, de tal maneira que a dedicatória é: este trabalho é dedicado às 660 mulheres e aos 40 homens que escreveram estas cartas. Estamos a falar de 85, há 30 anos atrás. E algumas das cartas são, para não dizer quase todas, são terríveis. Veja. Excerto da carta 17. Quando escrevo não é só por mim, pois eu sei que há montes de casos como o meu, onde elas têm de aceitar tudo, pois não há casas para poderem viver a sua vida em separada. Há erros portugueses por todo lado. Não? E lá continuam as pobres tristes a ser espancadas, insultadas e tudo mais, só porque nasceram mulheres. As perguntas em termos da ignorância que é revelada sobre os conceitos mais básicos da sexualidade, da procriação, etc., eram uma dor de alma. E foi, para a altura, um trabalho, na minha opinião,
de um enorme valor e até de coragem, porque não era fácil. Eu experimentei a outros níveis. Não era fácil, e porque ainda por cima, quando estas mulheres, na esmagadora maioria dos casos, quando estas mulheres pediam, eram-lhes enviados brochuras sobre contracepção, sobre o planeamento familiar, sobre o casamento, etc. Está aqui brochuras, o casamento, o divórcio e a separação. Isto, em meados, até no início da década de 80, ainda não era fácil de ser feito. E não esqueçamos que a doutora Ana Vicente era uma católica fervorosa. E por isso é uma homenagem que eu faço com enorme prazer, sabe? E com saudade, porque ainda por cima foi uma mulher que até ao fim ela teve um processo oncológico que eu não sei que tipo foi, também não interessa, não é? Mas todas as informações que eu tive foi que ela se manteve a trabalhar por aquilo em que acreditava até ao fim, por uma questão de coerência, porque não sabia viver de outra maneira. Veja isto, por exemplo. Venho acrescentar que o meu marido, passado um mês de ter posto a minha filha fora de casa, expulsou-me a mim pela violência e ameaças de morte, batendo também nos meus filhos mais novos, porque andavam no meio de nós a acudir-me. Seriam muito diferentes as cartas hoje em dia? Muitas delas não. Essa podia ser uma carta Esta destes podia. dias. Em contrapartida, temos de ser justos. A que eu citei antes, que dizia não há casas para onde as mulheres vão, agora já há. Não há as necessárias, mas já há. Mas veja este horror habitual de os filhos a meterem-se no meio para defender a mãe e a levarem também. Não é? Uma vizinha chamou a polícia e eu fui à esquadra, e ele também. Mesmo aí ele me ameaçou de morte, dizendo que daqui a 2 anos, 4 ou 5, ele há de matar-me, mas a polícia diz que não podem ser testemunhas. Eu, por ignorância, não pedi para participar, o que só mais tarde fiz. Passados 21 dias depois de me pôr fora de casa a mim, pôs o meu filho de 17 anos também à pancada, também foi impedida a intervenção da polícia e fez-se a queixa. Durante estes 2 meses, tenho andado de lado para lado à caridade, não encontro casa, só caríssimas, cuja renda não posso pagar. E por aí fora, querida. Sim, algumas coisas mudaram, não mudaram assim tantas, não é? Estamos a falar de cartas de 1985. Exatamente 30 anos, não é? Nesta altura não havia proteção rigorosamente nenhuma. Eu não estou a dizer que hoje isso também não aconteça, mas naquela altura eu quase que me arrisco a dizer que ainda por cima, em termos de mensagem familiar, talvez a mais frequente fosse minha filha, tens que aguentar, é a tua casa, é o teu marido, e ser recambiado. Ora, isto é a violentação da humanidade, por outra parte, teórica da humanidade. É completamente inaceitável. É vil. E continua a acontecer. Sim, quando tivemos cá o João Bonifácio, o jornalista que editou aquele livro sobre Manuel Palito, não é? Os relatos que ele nos deixou aqui dos sítios por onde passou, quer dizer, os relatos das mulheres não eram mas aí, muito diferentes do que estamos a ouvir dessas cartas. O que é que ele nos disse, não é? Nos meios mais pequenos, a completa sensação de impotência ainda é mais frequente, não é? E com razão. Porque nós podíamos dizer, não, também estão a imaginar mais escolhos do que verdadeiramente existem. Não é verdade. Em primeiro lugar, como compreende, nos meios mais pequenos o próprio controle social é muito maior. Todos os olhos estão assestados. A grande cidade, mesmo assim, tem mais anonimato. Numa pequena aldeia com meia dúzia de famílias, reina esse silêncio. As coisas são vistas ao microscópio e tem toda a razão. E o que reina é o silêncio. Eu lembro-me dele dizer que era muito difícil arrancar, mesmo de alguns homens. Exatamente. Porque depois há esse sentimento de quase cumplicidade e ser visto como um traidor, não é? Que está a entregar os outros. Exatamente. Portanto, há os esqueletos no armário,
Mas há uma verdadeira cumplicidade no silêncio. É uma conspiração do silêncio, se quiser. Seja nesse domínio da violência doméstica, seja neste caso do assédio sexual, outro tipo de violência, não é? É de violência que falamos. Claro. Faltam ou não ainda campanhas? Faltam campanhas, faltam valências, porque tudo aquilo que temos ainda não é suficiente. Mas, sabe, eu estava há 2 dias atrás a preparar uma conversa, em que vou participar como tu hoje, sobre, e aliás, com todo o prazer, digo qual é o encontro que previsto da minha parte. Com o nosso Anselmo? Não. É no dia seguinte. No dia seguinte. Veja como Essa agenda cheíssima. Veja como abusam de mim. É uma coisa verdade, horrível, é verdade. No dia seguinte, na reitoria do Porto, há um encontro chamado Complexidades, em que se vai falar basicamente de intervenção e de estratégias interdisciplinares, ou seja, em que as diversas profissões colaboram com um objetivo comum. Eu vou falar da minha área, da saúde. E eu estava a ler um artigo sobre o funcionamento em equipa. E logo uma das coisas que surge é a questão dos jogos de poder. Porque para se funcionar em equipa temos que admitir que os outros têm tantos direitos na equipa como nós temos. Ou então é uma paródia de funcionamento da equipa. Quer dizer, eu vou desde que seja eu a mandar. E isso não faz sentido nenhum. E quando se vai verificar, olha, já que falou no nosso amigo Anselmo Borges, o encontro dele é e se Deus fosse mulher. Sim. E aí é muito curioso, porque quando fala de campanhas, etc., o que é que está em cima da mesa? A mesma coisa que eu encontrei no artigo sobre medicina. É que o artigo sobre medicina dizia, talvez estejamos a ser pessimistas, mas por aquilo que observamos, podem ser necessárias 2 gerações até esta gente conseguir funcionar em equipa bem. Sem estarem cheios de paranoias de que os outros mandam neles, que lhes estão a entrar dentro do jardim, etc, etc. Bom, mas para o Padre Anselmo vai-se encontrar exatamente a mesma coisa, porque ele pediu-me para, como psiquiatra, associar livremente sobre como é que seria isso se Deus fosse mulher. Ou, se quiser, sendo eu psiquiatra, como seria isso se Deus fosse sentido como mulher. E quando eu fui para os meus passeios na internet, encontrei artigos sobre isso e ao mesmo tempo uma pipa de artigos a explicar porque é que é completamente inaceitável dizer que Deus não é uma figura masculina. Ora, por definição, Deus não é homem nem mulher. Não é uma figura masculina nem feminina. Pois é, mas é por definição. E então encontrei artigos, que não resisti a ler também, a explicar por A mais B. Algumas das explicações são autenticamente explicações para gente, pronto, quer dizer, que nunca teve sequer a possibilidade de ir à primeira classe. É fazer de todos nós muito pouco informados e inteligentes, porque havia argumentos do género, mas espontaneamente a nossa representação de Deus é no masculino. Mas Deus não enviou uma filha, enviou um filho. Tudo, no fundo, no sentido de, mas isto é uma ideia antinatural. Como é que Deus poderia eventualmente ser encarado no feminino? E então o mais longe que alguns desses artigos conseguiam ir era dizer Deus é masculino, mas também tem algumas características femininas, no sentido de ser bom, ser acolhedor, proteger-nos, etc. E ponto final. Mais que isso nem pensar.
Se Deus fosse mulher, ouviríamos tantas vezes dizer: pois, Deus é mulher. Como... Cada vez que as coisas corressem mal, claro. Estou mesmo a imaginar, não é? O assado a queimar-se. Claro. Lá em cima está uma mulher, claro. Assim é impossível. Estaria sempre uma mulher ao volante do universo. Bem, se calhar não há melhor fim para o programa do que isso. É verdade. Que nos trouxe. Júlio, lembrei-me, mas só porque o Júlio também disse que sim. Só porque porque não. Eu respondi-lhe que era uma ótima razão. Tom Waits, falámos aqui em comboios, eram carruagens separadas, não é? E eu lembrei-me do Downtown Train, que é uma canção muito bonita. Fica bem, não fica? Olha, veja a deformação profissional. Veja como nós somos bichinhos que partimos para conclusões a partir de aparências. Se você olhar para o Tom Waits e ouvir a voz do Tom Waits... É Deus? Não. Você tem a sensação que ele é um machão ou que não. Ou que é um tipo muito igualitário. Que é um machão. Claro. E nada nos permite dizer isso. Claro. Se calhar você até conhece alguma biografia ou qualquer coisa. Mas, por acaso não conheço. Tem voz grossa, tem aquela cara de estivador, veste-se de uma maneira... a pessoa tem a sensação, este tem que ser tudo como ele quer. Como é que se diz na aldeia? Voz de bagaço, não é? Bom, aí também cabia o Rod Stewart, não é? Também. Adeus. Um beijinho, até amanhã.